pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje, dia 13 de setembro de 2022, nossa leitura está no livro de Oséias, capítulos 11 ao 14. E não dá para a gente não repetir algumas palavras que eu tenho sempre declarado aqui, a riqueza dos textos bíblicos e como a palavra do Senhor nos abençoa. Eu espero que você esteja nos acompanhando na leitura. Sei que às vezes algumas coisas são um pouquinho difíceis de entender e de compreender, mas perceba que a palavra do Senhor ela é viva e ela se renova todo dia, e a simples leitura dessa palavra poderosa dá vida ao nosso espírito, à nossa alma, renova e restaura a nossa vida. O livro do profeta Oséias é um livro cheio de falas proféticas e cheio de coisas maravilhosas. Capítulo 11 começa com um texto que diz assim, o versículo 1: Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Atribui-se esse texto a uma profecia ao Senhor Jesus, que ele ainda menino foi enviado ao Egito para fugir daqueles que queriam matá-lo, e depois ele é chamado de volta. Então esse texto pode ser atribuído de maneira profética ao Senhor Jesus. Versículo 4 tem um dos textos mais ricos e um dos textos que eu mais amo na palavra do Senhor. Ele diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Você pensa comigo quantas pessoas morreram ao fio da espada, morreram nas arenas, na boca dos leões, morreram queimados, morreram das mais diversas maneiras, torturados e tantas outras formas. Gente que derramou seu sangue também para que o evangelho chegasse a mim e chegasse a você. Veja nesse texto cordas humanas. Foram humanos que de sequência em sequência, de morte em morte, obtiveram vida e deixaram a história de vida para nós. Por isso vale a pena servir a esse Deus Todo-Poderoso. Capítulo 2, Deus está falando com o seu povo ainda, estabelecendo Jacó como um modelo para o povo de Israel, alguém que errou, alguém que falhou, mas alguém que não desistiu, e quando ele lutou com Deus, ele venceu, e o Senhor usou de misericórdia com ele, e ali ele foi renovado e teve as promessas e a bênção de Deus restaurada sobre a sua vida. Capítulo 13 é um capítulo duro, fala sobre a falha, o pecado de Israel, em que Israel insiste em pecar, insiste em se distanciar de Deus, insiste em seguir de maneira errada, fazendo coisas que desagradam a Deus, apacentando como se fosse ao vento, sem que isso tivesse... Isso fala de coisas sem sentido, de coisas quando nós fazemos que não há nenhum retorno, não há resultado. Você imagina o que seria apacentar o vento, correr atrás do vento? O Bispo André, na última semana, no último domingo, estava falando sobre isso, mas você imagina o que seria. Não há sucesso, não há retorno, não há nada o que se esperar. Mas você acredita que existem pessoas que fazem assim, que vivem dessa maneira e assim não se aproximam de Deus. O capítulo 14 está falando sobre as promessas de perdão sobre o povo de Israel. Mas eu sei que a gente sempre fala que o livro, o Antigo Testamento, é um testamento. A história fala de Deus para um povo, para uma nação, mas nós herdamos dessa nação as promessas através de Abraão, promessas. Nós somos a nação espiritual de Deus, e o Antigo Testamento tem a raiz daquilo que se manifesta em Jesus para nós, de como nós devemos entender e perceber o agir de Deus. E nós não podemos descartar nenhuma das palavras do Antigo Testamento, considerando que esse livro fala para o seu povo de maneira espiritual, e nós somos
a herança espiritual de Abraão, nós somos a herança espiritual, nós somos a igreja do Senhor Jesus e recebemos então as promessas dessa palavra. Mas também existem coisas que a gente precisa se atentar para corrigir a nossa vida. O capítulo 14 termina com um versículo lindo, 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 lindo. Versículo 9 do capítulo 14 diz: quem é sábio que entenda estas coisas, preste atenção nisso. Quem é prudente que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Perceba comigo como esse texto é profundo. Diz os caminhos do Senhor, tanto para os retos como para os transgressores. E aí, a palavra do Senhor vai dizer que os retos vão andar nesses caminhos, os justos andarão nesses caminhos, mas os transgressores também estarão nesse caminho, só que nesse caminho eles cairão. Não há como esconder a nossa vida de Deus. O Senhor sabe tudo que fazemos, por onde andamos, sabe como transgredimos, ou quando buscamos a restauração da nossa vida, da nossa história, da nossa relação com Deus. Nada daquilo que fazemos em oculto permanecerá em oculto. O Senhor dará luz a tudo. Antes que qualquer coisa desse tipo aconteça, volte-se ao Senhor. Volte-se ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é um Deus que cuida. E o capítulo 14... eu volto um pouquinho, porque ele começa assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído, tendo convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhe: perdoa toda a minha iniquidade, aceita o que é bom em vez de novilho, os sacrifícios dos nossos lábios. Deus não quer sacrifício da nossa vida, Ele não quer sacrifícios de tolos ou de touros. Ele quer o louvor e a adoração sincera e verdadeira dos nossos lábios. Você, prudente, ouça a palavra do Senhor e entenda que os retos seguirão no caminho do Senhor, os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Deus te abençoe poderosamente, e a partir de amanhã estaremos com o livro de Joel. Fique na paz, tudo de bom.